Hoje eu quero falar sobre um dos temas que eu acredito que seja muito importante trazer aqui para o canal, que é sobre a minha trajetória de como eu saí das dívidas, de como eu limpei meu nome com apenas 3 meses, recebendo um salário mínimo e aos 25 anos. E como que essa mudança impactou na minha vida ao todo até hoje. Bora falar sobre isso? E muito prazer, eu me chamo Carol Araújo e aqui no canal eu falo sobre educação financeira, mentalidade, organização e dinheiro. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu não quero que você passe ou continue passando pelo que eu passei, atolado em dívida, sem saúde mental e tendo que pagar 1000 contas para sobreviver mais um mês. Se você não sabe, eu trabalhava de CLT desde os meus 18 anos e eu tive um divisor de águas na minha vida, que foi o falecimento do meu pai, e desde então a minha vida foi de ralo abaixo. E muita gente me vê aqui hoje e não faz ideia do que eu já passei. Eu tive que amadurecer 10 anos em um, eu assumi responsabilidades que não eram minhas, e isso ganhando apenas um salário mínimo, tá? E fora que eu vi o meu nome indo parar lá no Serasa e a minha saúde mental indo pro ralo. E eu conto isso não é pra você ter pena, mas pra você entender que eu sei exatamente o que você sente, que eu sei exatamente o que é receber um salário e não sobrar absolutamente nada. E quando eu resolvi sair das dívidas, eu levei mais ou menos em torno de uns 3 meses. E eu quero falar sobre essa parte da minha história. Desde quando eu resolvi sair das dívidas, tudo que eu fiz, como eu fiz, o que me ajudou durante todo esse processo, até o dia de hoje. Para você também conseguir aplicar aí na sua vida, conseguir ver o dinheiro sobrando, não ter aquelas ligações o tempo todo de dívida e conseguir ter uma paz mental e financeira, que é o que todo mundo que recebe um salário mínimo procura. E o primeiro ponto é que eu passei anos da minha vida sendo mestre em passar o cartão na maquininha. Eu recebia o bendito do salário, eu pagava o meu cartão e o da minha amiga, que na época eu usava o da minha amiga também, e aí eu passava esses 2 cartões na maquininha para poder pegar o dinheiro e pagar as minhas contas. Só que nesse meio tempo, os juros ali da maquininha, eles são descontados, né? E fora que tinha vezes que o cartão simplesmente cismava de diminuir o limite e eu ficava para morrer, porque eu tava contando com aquele dinheiro. E resumo, eu tinha que pedir dinheiro emprestado para os outros de novo para poder pagar o meu aluguel e pagar as minhas contas de casa. Era uma bola de neve que não acabava nunca, nunca. E eu vivia com meu coração na mão porque todo mês era uma surpresa diferente. Eu não tinha mais cara para pedir dinheiro emprestado para os outros. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu percebi que se eu não mudasse, eu só ia dali pra pior. E é por isso que eu já vou iniciar já te dando essa primeira dica, que pra mim foi primordial. Porque eu jamais teria saído daquele buraco se eu continuasse com a mesma mentalidade. E é aí que o Bruno entra. E é aí que o tal do ambiente molda a gente. Por quê, Carol? Porque antigamente eu fumava, eu bebia, eu vivia em bar, em farra, reclamando da vida o tempo todo e atraindo pessoas tóxicas para o meu convívio, tanto em relacionamento amoroso quanto em amizades. Como que você quer melhorar de vida fazendo esse tipo de coisa? Como? Até o dia que eu conheci o Bruno e a gente começou a namorar e eu vi um lado da vida que eu nunca tinha visto antes. Sério. E eu queria, de coração, do fundo do meu coração, que todo mundo pudesse ver também, que todo mundo pudesse ter a mesma experiência que eu tive. E chegou um momento da minha vida que eu não queria mais ser aquela pessoa e nem levar a vida que eu levava, porque eu olhava o Bruno e as atitudes dele eram totalmente o contrário das minhas. Primeiro, porque ele tinha uma vida estável. Segundo, ele era organizado com o dinheiro dele, ele tinha pensamentos e frequentava ambientes totalmente diferentes dos meus, que os meus. E eu queria isso pra mim. Então, a primeira dica que eu te dou é entender que para você mudar a sua realidade hoje, você precisa mudar os ambientes que você frequenta. Você precisa mudar os seus pensamentos, os seus hábitos, as pessoas que você se relaciona, tudo. Se você continua do jeitinho que tá, as coisas vão continuar do jeitinho que tá. E eu te contei isso tudo para você conseguir entender de uma forma diferente de como que mudar a nossa mentalidade influencia tudo. E no decorrer do vídeo, você vai entender mais ainda o que eu tô falando agora. Porque quando a gente fala de mentalidade, as pessoas acham que é bobeira, que as coisas não vão mudar por causa disso, sendo que isso faz parte de um conjunto. Você não vai sair das dívidas, você não vai melhorar de vida só fazendo uma coisa. São várias coisas que você precisa fazer para você alcançar a prosperidade e ter uma vida financeira em paz. Então não é bobeira quando as pessoas falam que você precisa mudar
tudo na sua vida. Isso é um fato. Se você faz aquela coisa da mesma forma sempre e tá tudo errado, dá tudo errado, você tem que começar a fazer diferente, porque alguma coisa ali não tá se encaixando. E naquela época, eu tive o Bruno para me espelhar. Se você não tem alguém para se espelhar, começa a deixar o seu ambiente social, principalmente as suas redes sociais, com canais, com pessoas que você admira, que têm a vida diferente da sua, que vão agregar em algo ali na sua vida. Mas se você pega o telefone, você abre lá na rede social e se depara com coisas fúteis, com assuntos de fofoca, as pessoas falando mano, menor e assuntos aleatórios do que você quer para sua vida, não dá. Vai ser aquilo que você vai se espelhar. É científico, é comprovado. E depois que eu comecei a tomar consciência disso, eu comecei a me afastar de pessoas que não tinham o mesmo propósito. Eu comecei a seguir pessoas que me faziam bem. Eu comecei a me afastar de tudo que me fazia mal. E lembrando, isso foi aos poucos, tá? Foi aos pouquinhos. Não é pra você ser radical da noite pro dia. É pra você fazer isso aos poucos. Aos poucos, aos pouquinhos você vai se desvencilhando. Aos poucos você vai se tornando a pessoa que você quer ser. E foi assim comigo. E aí eu abri as minhas finanças pro Bruno porque eu não tava mais vendo luz no fim do túnel. Eu não tinha mais ninguém pra pedir dinheiro. Eu pedia dinheiro emprestado pra minha irmã, pros meus amigos, pro meu padrinho. E eu não tinha mais ninguém, literalmente ninguém. E naquela época eu ainda tinha uma casa para sustentar. Eu não morava mais com a minha mãe, eu morava com a minha sogra, com o Bruno na casa da minha sogra, mas eu ainda pagava as contas da casa da minha mãe, porque o dinheiro dela era muito incerto ainda, não dava para pagar tudo. E foi aí que tudo mudou, porque o Bruno pegou e organizou as minhas coisas, porque eu tinha vergonha. Imagina, acabei de conhecer o rapaz, acabei de começar a namorar, aí ter que mostrar a minha vida financeira um caos, sendo que ele era totalmente contrário. Eu morri de vergonha, sério, eu morria de vergonha, mas eu não tinha mais saída. Ele era a única pessoa que estava ali comigo, estava ali do meu lado, eu confiava nele e eu tive que abrir a minha vida financeira para ele. E quando eu fiz isso, tudo mudou. Ele organizou as minhas contas junto comigo, me orientou e foi a partir daí que eu resolvi jogar o bendito do meu cartão de crédito fora. Eu não tinha mais outra opção. Era essa a opção ou era essa a opção? O Bruno até conseguiria pagar as minhas dívidas naquela época e me deixar tranquilinha. Mas se ele fizesse isso, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. E eu tive que jogar o meu cartão fora sim. E eu tive que esquecer aquela dívida por um tempo. E o primeiro plano foi esse. Como eu já tinha um nome sujo, eu preferi esquecer a dívida. Esquecer, tá, gente? Entre aspas. E juntar um dinheiro para poder futuramente quitar junto ao Serasa com mais de 80% de desconto. Mas se você não tem o nome limpo, Carol, meu nome tá limpinho. Não tá sujo, não tá cagado, ele tá limpo, só que eu comecei a me cagar agora. Então, eu não te aconselharia a fazer dessa forma que eu fiz. Ter o nome sujo é... Se você quer ter paz mental, não tem um nome sujo. É isso. Então, se você tem um nome limpo, eu iria lá, negociaria junto à instituição e eu ficaria pagando aquela dívida parcelada. E você que tem o nome sujo, que decidiu fazer dessa forma, não é para você esquecer a dívida de vez. É para você ter tempo para respirar, para você fazer o que tem que ser feito e organizar tudo de uma vez por todas. Não é para você esquecer a dívida e fazer outra depois, sabe? Então, o segundo plano foi passar tudo pro papel, porque eu anotava alguns gastos no meu celular, no bloco de notas, só que era um bloco de notas super safado, né? Porque eu só anotava o que eu queria, o básico. Então eu não tinha controle nenhum. Aí na época eu passei tudo pro papel e a gente chegou a uma conclusão, que eu não poderia mais gastar dinheiro durante 3 meses. Isso mesmo. E para você adaptar esse segundo plano para sua vida, seria se organizando, anotando os seus gastos, nem que seja no papel, como eu fiz na época. Pode estar usando uma planilha financeira também. Eu te indico até a nossa, porque ela é super fácil de mexer e ela é toda automatizada. Pode colocar no Notas do seu celular também, mas você precisa colocar tudo e não fazer do jeito que eu fazia a moto Querélio, porque fazendo isso me ajudou muito a ter clareza do que fazer, a ter clareza do passo que eu ia tomar. Então, você fazendo isso, você vai conseguir enxergar qual vai ser o plano de ação.
Da mesma forma que eu descobri que eu precisaria jogar o meu cartão de crédito fora e ficar 3 meses sem gastar absolutamente nada para poder conseguir juntar uma grana e conseguir pagar a dívida à vista lá futuramente com desconto no Serasa. Porque pode ser que o seu plano seja mais extenso que o meu, ou pode ser que seja menor, porque a minha vida é diferente da sua. Cada um tem uma realidade diferente. Mas o processo, esse processo que eu tô te passando, é o mesmo. Aí, nesse meio tempo, eu fui diminuindo alguns gastos. Teve outros que eu cheguei a cortar para poder sobrar mais dinheiro. No caso, os gastos lá da minha mãe, eu diminuí. Eu cortei alguns. Os meus gastos mesmo, variáveis, esquece. Isso aí não tinha, não. E esse processo, para mim, foi o mais doloroso. Só que foi esse processo que me fez chegar onde eu tô. Que me mostrou que eu sou forte e que eu consigo, sim, alcançar as minhas metas e os meus objetivos. Por isso que é tão importante a gente mudar a nossa mentalidade, os nossos ambientes, as nossas amizades antes de tudo. Porque no meio do processo sempre vai ter um storyzinho ali que pode estragar com tudo. Ou um amigo ali te ligando, te chamando pra sair e você ter dificuldade de dizer não e acabar indo por conveniência, estragando todo o seu plano de sair das dívidas e se reorganizar financeiramente. Então, o quanto mais você ficar longe de coisas que poderiam fazer você desistir no meio do caminho, é melhor. Isso me ajudou muito e até hoje, tá? Até hoje me ajuda. Tem até um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre como você se divertir ganhando pouco. Vale super a pena você assistir, porque vai te ajudar muito nesse processo. E eu vou estar deixando também alguns vídeos aqui na descrição para você assistir depois, que vão estar te ajudando aí nesse processo. Tá? E o terceiro plano foi que depois desses 3 meses eu consegui juntar uma grana e pagar aquela minha dívida junto ao Serasa com mais de 90% de desconto. Então, é muito importante esse terceiro plano, porque você precisa ligar para a instituição, você precisa entrar em contato com o Serasa. Talvez lá no Serasa vai estar constando para você 70% de desconto. Aí você dá uma ligada para a instituição que está com a sua dívida e tenta negociar. Fala, eu tenho o dinheiro à vista com 90% de desconto, tenho tanto. E aí, rola? Entendeu? Tem que persuadir. Então, eu negociei, paguei a dívida lá à vista, porque ficou um valor muito simbólico. Fica um valor assim, 100 e poucos reais, gente. 300 reais. Fica um valor muito simbólico mesmo. Então, eu limpei o meu nome de uma vez por todas. E, cara, ver o meu nome limpo foi uma das melhores sensações da minha vida. E dali em diante a minha vida mudou, o meu relacionamento com o Bruno mudou, tudo mudou na minha vida, tudo. Daí eu peguei gosto pela coisa, eu comecei a estudar mais, a entender mais sobre finanças, sobre educação financeira, sobre organização, sobre mentalidade, sobre neurociência. Gente, o conhecimento é infinito. E se deixar, eu vou querendo aprender mais e mais e mais e mais. E foi aí que a gente resolveu abrir esse canal aqui para que você não precise passar pelo que eu passei. Para que você tenha apoio, para que você tenha um norte, para que você tenha a quem se espelhar. É por isso que para você sair das dívidas e limpar o seu nome, não é sobre o quanto você ganha. Eu, por exemplo, recebi um salário mínimo na época. É justamente sobre o que você faz com o seu dinheiro. É sobre você mudar a sua mentalidade antes de querer mudar o seu bolso. É sobre as suas escolhas. É sobre força de vontade. É sobre entender a raiz do problema. Então não se apega nisso de que você ganha pouco e é por isso que você tem um nome sujo ou tem a vida desorganizada. Esquece isso, porque não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que vai fazer você mudar o jogo. E tudo isso que eu tô te falando não é um caminho simples. Não é uma reta ali que você pega e se embora. Vão ter dias difíceis. Teve alguns dias que eu pensei sim em desistir de tudo. Mesmo trocando de ambiente, mesmo mudando a minha mentalidade, mesmo tudo. A gente é ser humano. E eu tinha muito medo, mas muito medo de não conseguir dar conta. Até porque eu tinha as contas da minha mãe para poder cuidar ainda. Eu trabalhava de CLT, eu me estressava demais, porque se você trabalha de CLT, você sabe como é estressante. Por isso que você precisa se preparar emocionalmente, fisicamente. Tem pessoas que acham que fazendo isso vão ficar ricas e aí acabam se revoltando, se frustrando, sendo que esse processo é para você dar um passo na sua vida e colocá-la em ordem, para você começar
haver dinheiro na conta para você poder programar viagens, comprar coisas que você gosta, proporcionar momentos, se cuidar melhor, cuidar do seu futuro. Enfim, viver a vida da melhor forma possível dentro da nossa realidade, sem precisar passar por perrengue, por sufoco, por humilhação, sem ter que ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros. Ter uma vida digna, ter uma vida acessível, mesmo recebendo pouco. Não é porque você recebe pouco que você tem que ser ferrado mentalmente. Não quer dizer que você tem que ser desorganizado, ter um nome sujo e etc. Você pode receber pouco e viver com dignidade e viver a vida da melhor forma possível. E não ficar sobrevivendo todos os meses, passando raiva e só fazendo burrada atrás de burrada. Então tenha bastante resiliência, porque vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai querer desistir, mas você vai dar a volta por cima, tá? Se apegue em Deus, se apegue em alguma coisa e vai, e se embora. Se organiza, segue pessoas nesse meio tempo que falam sobre mentalidade. Eu vou deixar uma playlist de mentalidade financeira aqui na descrição para você assistir depois também. Vai te ajudar muito. Na época, por exemplo, eu tive o apoio do Bruno, que foi praticamente um acompanhamento financeiro gratuito, graças a Deus. Então, faz isso também. Se você tiver como fazer um acompanhamento de pertinho, com o auxílio ali de alguém te instruindo, te auxiliando, é uma ótima escolha para você poder ter ferramentas boas para te ajudar nesse processo que não é fácil. Eu tô deixando até um resuminho aqui na tela para você printar e te ajudar aí com as suas anotações. E se você quer mesmo sair das dívidas, organizar a sua vida, ter paz mental, começa o quanto antes. E eu não tô te falando isso para você fazer só quando você receber mais, ou sei lá o que, receber um aumento, receber uma promoção. É para você fazer recebendo pouco mesmo. É você começar agora, para ontem. Então eu tô deixando uma playlist aqui na tela com todos os vídeos que eu citei aqui nesse vídeo e mais alguns que vão te ajudar nesse processo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Quem sabe eu faço um outro vídeo falando sobre essas dúvidas. E se você chegou até o final, comenta a palavra secreta salário mínimo para eu poder te conhecer um pouquinho melhor e saber quem ficou aqui até o final do vídeo comigo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo do canal. Um beijo!